aqui, na cabeça de um homem com um boné longo e uma máscara de tecido, cobrindo o rosto com um kimono tradicional japonês, que estendeu os braços em direção ao protagonista, pensando que isso era um nó. Imediatamente após isso, Hajime, que estava em seu lugar, emitiu uma enorme quantidade de energia escura, levantando-se e disse que foi bem jogado. Só que agora, ele também estava acorrentado ao lugar. E assim que seu mana acabou, ele estaria acabado e Doc ficou no chão. Continuando a usar essa habilidade, enquanto eles voavam ao redor dele no fluxo de ar, e as janelas de notificação do sistema notificou que a constelação Moridian, Centopeia Serpentina, estava olhando para o Homiugi de Paradoxos e avisando para não interferir. Doc olhou para frente com as mãos trêmulas, mostrando os selos, com uma expressão ameaçadora em seu rosto, sorrindo um pouco pensando que ele estava certo e aguentaria por mais 1 minuto ou 2 no máximo. E disseram que veriam sobre isso. No mesmo momento, o protagonista virou bruscamente para o lado, olhando segurando seu ombro com um olhar sério, abrindo bem a boca, gritando que era a hora da vovó. Doc continuou a usar a habilidade, mostrando um selo de mão, e olhou para o lado, com uma expressão séria no rosto, rangendo os dentes, quando a velha pulou de seu ombro e voou para frente com os braços abertos. No mesmo momento, ela pousou com um grande acidente, bem no chão, na frente da besta. Pessoas que estavam ansiosas e ficaram muito surpresos e pasmo com o que estava acontecendo, não entendendo o que estava acontecendo. O protagonista continuou a ficar no lugar, mostrando um selo de mão, e olhou para frente com um olhar ameaçador, até que várias correntes de vento estavam voando ao redor. E uma velha senhora ficou bem na frente dele, pernas e braços bem separados. A velha inclinou a cabeça um pouco para baixo. Anne sorriu amplamente com os olhos fechados, rindo um pouco no mesmo momento. Ezio ficou no chão atrás de seus subordinados, pernas afastadas, completamente imobilizadas. Disse que não havia necessidade de ter medo. Era apenas uma velha, e a velha estava com Doc, que raciocinou que ela não tinha sido miniaturizada desde o início, mas, inicialmente, entrou no cenário com o status de um aborígene. Eles ficaram em seus lugares. No mesmo momento, memórias surgiram em sua cabeça de como ele estava. Virou a cabeça para o lado e uma mulher de cabelo preto estendeu a mão para frente para a velha. E ele raciocinou que foi tudo graças ao assistente de sua mãe, a encarnação do jovem Wukai, que lançou um feitiço nela. Feitiço Taoís no mesmo momento. A velha deu um pequeno passo à frente, pisando no chão, e levantou um pouco de poeira no ar. Ela ficou em seu lugar, inclinando-se ligeiramente para a frente, e sorriu amplamente.
piscando um brilho amarelo que envolveu todo o seu corpo. Enquanto a notificação do sistema, Janela notificou que Li Ba, personagem de logo, estava ativando o nível 7 respeito pela habilidade dos mais velhos. O povo, besta, olhou para frente com grande horror e incompreensão, continuando a ficar imóvel em primeiro lugar, envolto em uma enorme quantidade de folhas. Imediatamente após isso, a notificação do sistema Janela anunciou que cada encarnação mais jovem que Libak logo sentiu admiração em sua presença. Enquanto os subordinados de Haizium se ajoelharam, ainda de pé em seus lugares, e tremia violentamente, não entendendo o que estava acontecendo. Enquanto Bak avançava com passos lentos, rindo um pouco, e disse que o jovem a serviu, enquanto a energia amarela brilhante a envolvia. Ao seu redor, ela continuou a andar para frente, passando pelos homens besta. Tremendo de medo, sorriu amplamente, segurando as mãos na frente dela, dizendo que não havia sentido em se separar. Imediatamente após isso, Bak de repente bateu o pé no chão, com grande força, e enviou um grande número de pequenos pedaços de pedras no ar, sacudindo tudo ao seu redor. Então, com um movimento agudo, ela levantou o dela e acenou para o lado, bem na frente de sua caixa. Ficou no chão, em uma perna. Ana esticou os braços para frente, rindo um pouco, enquanto as mangas de sua jaqueta eram fortemente esticado para frente, e o vórtice de uma enorme quantidade de fluxos de energia subiu para cima. Janela de notificação do sistema. Notificado de que o personagem estava se preparando para ativar o nível 2. Perto do estigma do mito, a janela de notificação do sistema. Notificado sobre o cenário principal. No 6, o pequeno Salvador. Suas condições e características. A janela de notificação do sistema. Notificado sobre o cenário oculto. A caça, a cobra, suas características e condições. Bak começou a dançar uma dança xamânica, fazendo sons de energia que ele flui formado em torno dela. E apareceu uma mensagem de que o personagem Li Bak em breve estava se preparando para ativar o segundo nível do Nara. Estigma de lama. Uma notificação apareceu que a constelação Rei dos Xamãs estava olhando para sua encarnação com insatisfação. A mulher fechou os olhos e sorriu. Então disse a ele para parar de franzir a testa e ajudá-la. Apenas uma vez que ela apresentou sua constelação patrocinadora. Um homem com barba e coroa na cabeça. Este é o rei Xamã, o segundo rei de Sila e também o xamã Nam Rishanquention. Doc não estava longe da velha. Abaixou a cabeça e pensou, mesmo que ele seja uma constelação da classe mais alta, ele nunca entrou pessoalmente em batalhas. Em vez disso, ele se transfere para suas encarnações. Uma de suas habilidades incríveis. E este é Naranguti. Bar arregalou os olhos e começou a brilhar. A mulher continuou sua dança ritual, levantando as mãos.
E o cara pensou que isso era realmente uma trapaça. Estigma capaz de emprestar os poderes de outras constelações, graças à posse divina. Pode-se dizer que a avó se torna um rei ambulante. Pyongye e o Ipage com uma gaiola na mão. Assisti seu decolou do chão com as palavras. Que tipo de espírito divino ela deveria convocar desta vez? E ele a chamou de tola e acrescentou que ele, sinceramente, não dá a mínima para qual constelação ela pega emprestado o poder de... O homem abaixou a cabeça olhando para ela e disse: a menos que ela de repente puxe um conto de fadas, nível constelação. E a mulher disse que a centopeia permitirá que os pobres, velha, para contar a ela um antigo conto de fadas. Jin estreitou um olho e olhou para frente em confusão, dizendo que bobagem ela estava falando. Bak virou a cabeça para o lado. Sorriu e começou a dizer isso há muito tempo. Havia uma aldeia e lá vivia uma jovem com uma alma tão gentil que ela até alimentou um sapo que se acomodou em sua cozinha. Doc ficou de lado e observou o que estava acontecendo. E a mulher continuou a dizer que um dia a aldeia decidiu sacrificar essa garota infeliz. A velha apresentou uma garota com uma longa trança preta, que se levantou e olhou para um inseto enorme, e acrescentou que aquela aldeia era famosa por seus sacrifícios às centopeias. E essa coitadinha finalmente chegou à morada da centopeia. Pajan arregalou os olhos de surpresa e pediu-lhe para esperar. Caixa de repente afundou no chão com tanta força que o solo abaixo ela espalhada em diferentes direções. O homem estendeu a mão para o lado e gritou para ela parar. E pediu a seus soldados para calá-la e que ela deveria ser parada. Ele abriu a boca levemente e disse, com horror em seus olhos, que essa habilidade era realmente seu patrocinador. Doc e seus camaradas menores observaram o que estava acontecendo. E a mulher disse que eles não acreditariam que havia um animal que decidiu vir em seu auxílio. Fanfarrão fechou os olhos, sorriu. E notou que era o sapo que a menina havia alimentado. Surgiram informações de que esta mulher era a prisioneira número 406, Libar. Logo um sapo enorme, com olhos brilhantes, apareceu atrás da velha. Doc imaginou a garota segurando comida para um pequeno sapo. E percebi que a constelação que a capturou foi o personagem principal do conto de fadas. O sapo grato anda com confiança. Seguir em frente seguido por um enorme animal anfíbio. Uma notificação apareceu que o sapo da aldeia Centopeia estava alegremente estufando suas bochechas. Pajan olhou para o que estava acontecendo de surpresa. E atrás dele estava um monstro enorme, com muitas pernas. A centopeia atrás dele desapareceu. E ele olhou para frente com horror e gritou, não. E Doc pensou que era um evento encenado. Um fenômeno que ocorre quando as encarnações se encontram, cujas constelações patrocinadoras estão conectadas. Os soldados mascarados ficaram de lado
e ouviu a ordem que eles terminaram. Avô, o cara cerrou os dentes, segurando suas mãos cruzadas na frente dele. E pensei que as constelações, contos de fadas, são extremamente poderosos. E só se tornam mais fortes quando as circunstâncias se assemelham à história deles. A mão enrugada da velha, com veias salientes, agarrou o homem. Bach facilmente levantou o homem do chão. Ele olhou para o lado com medo e gritou. E ela calmamente disse: bem, você pode dizer como tudo acabou. Uma notificação apareceu que, devido à influência da reconstituição, a chama do sapo azul havia retornado ao seu verdadeiro poder. A velha abriu bem a boca, em que uma chama azul brilhou. Uma mensagem apareceu que a chama do sapo azul ataque aumentou em 300%, devido à influência do estigma Shikigami. Kajão olhou para o que estava acontecendo, com horror em seus olhos. Uma chama poderosa explodiu da boca da mulher. Os soldados assistiram, enquanto Bach segurava o corpo fumegante de seu líder, dizendo que a moral da história era essa. A velha Anne cerrou os dedos. E Hajime caiu no chão. E ela acrescentou com um sorriso: que você não deve brincar com fogo. Os guerreiros ficaram imóveis e, em voz alta, chamou o Senhor. Uma notificação apareceu que a grande catástrofe tinha sido destruído. O corpo do homem estava no chão com a cabeça carbonizada, de onde a fumaça estava saindo. Uma mensagem apareceu que o desastre de Yamamoto. Hajime. A miríade de anos, a serpentina de 100 pés morreu. Doc sorriu alegremente e bateu palmas. Suas mãos, uma tela apareceu, com a informação de que 5.000 moedas foram recebidas. Doc ficou com as mãos na frente dele. E o oponente olhou imóvel. Uma notificação apareceu que, devido ao uso abundante de mana, o estigma do Shikigami deixou de funcionar. Doc e os heróis em seus ombros. Olhou para o vórtice mágico. Marcas verdes em inimigos imobilizados começaram a desaparecer. O lado gradualmente começou a encolher para seu tamanho anterior. Doc colocou a mão no cinto e olhou para a velha. Apareceu um aviso de que a principal contribuição foi Li Baksun-Kindiakia. Uma mensagem apareceu que Li Bak, personagem de logo, desistiu de seus direitos ao desastre. Status. A mulher olhou para frente, suor escorrendo pelo rosto dela. Uma janela apareceu com informações de que a conversa de avaliou suas ações como oposição ao curso do script. Uma notificação apareceu de que a miniaturização havia começado. O cara deu um passo à frente em direção à mulher menor. Oponentes Samagem assistiram. Seu Doc se ajoelhou para a velha. Quem pediu para buscá-la? E ele pediu a ela para se vestir primeiro. Um dos guerreiros declarou em voz alta que o governante estava morto. Os lutadores mascarados correram para correr, gritando para matá-los. O cara pegou a mulher na mão e olhou na direção onde os gritos foram ouvidos.
Uma notificação apareceu que o caminho do vento de nível 8 foi ativado. Correntes de ar giraram em torno da cabeça do cara. Doc cobriu o rosto com a mão e começou a correr. E os oponentes não conseguiram se aproximar dele, devido ao forte redemoinho de vento. O cara avançou, cerrando os dentes. Ele olhou para frente com concentração e lágrimas fluíram de seus olhos. Do vento forte, uma mensagem apareceu dizendo que ele recebeu um segundo cenário. Penalidade. Doc olhou para o cronômetro que apareceu e observou que o marcador permaneceria em vigor por mais 10 minutos e a penalidade seria ativada em 5. Ele viu uma lacuna entre as árvores e decidiu que precisava sair da floresta. Antes daquele momento, apareceu uma notificação de que você precisa atacar o nativo. Dentro de 5 minutos, o cara ouviu um grito atrás dele. Alguém pediu para levá-la com eles. Os heróis no ombro viraram a cabeça bruscamente. Doc parou e se virou para o cadáver do homem. Uma garota de cabelo ruivo em pé, sobre ossos. Olhou para ele, da gaiola. As árvores ficaram imóveis, contra o fundo do sol poente. O cara colocou as mãos sob a capa e correu o mais rápido que pôde. Os oponentes correram em perseguição, jogando shurikens nos heróis, gritando para matá-los de qualquer maneira. Logo ele se tornaria ainda menor. E então eles acabariam facilmente com os pequenos e vingar seu governante. Doc fechou um olho e olhou para o lado. Como uma das armas deixou um corte em sua bochecha, o cara virou a cabeça, continuando a correr, e pensei que isso era lixo. Neste ritmo, a situação se tornaria perigosa. O jovem olhou para baixo com surpresa. Quando ele ouviu algo, ele parou abruptamente e olhou para o chão trêmulo. E na raiz da árvore que começou a se mover. O sol estava se escondendo atrás do horizonte. E os galhos das árvores começaram a se entrelaçar. Doc olhou o que estava acontecendo. E pensei que a floresta estava começando a mudar. O que estava acontecendo foi mágico. Uma garota de cabelo ruivo, segurando seu dedo, gritou para ele: "Cuidado!" O cara abriu a boca e olhou para cima confuso. E a garota notou que a noite estava chegando. Doc, olhando para o céu escurecido, lembrou que ninguém se atreve a entrar na floresta de Terras Pacífico. À noite, vastos guerreiros corriam com armas nas mãos. Um deles gritou para agarrá-lo. O lutador na máscara vermelha virou a cabeça na direção de onde o grito de seu camarada, que foi agarrado por um galho de árvore, podia ser ouvido. Porque, à noite, o território florestal de Terras Pacíficas se transforma em um labirinto e a própria floresta torna-se a boca de um monstro gigante. Uma notificação apareceu que você precisa atacar o nativo. Dentro de 1 minuto, os dois oponentes pararam abruptamente, na frente de galhos entrelaçados, que bloqueou a passagem. Doc encostou a mão no tronco da árvore e baixou a cabeça, lembrando que os métodos de sobrevivência não descreveu
uma maneira de sair da floresta. À noite, mas a garota de cabelo ruivo apontou para o lado. "Hã?", gritou lá. Ela apontou o dedo para a passagem. E em voz alta disse a ele para correr para aquela árvore. E, para a direita, o cara correu rapidamente na direção indicada. E lembrou que esse momento foi escrito nos métodos de sobrevivência. Buck olhou para a garota e perguntou se ela realmente sabia o caminho. E ela respondeu que conhecia bem esta floresta. A garota de cabelo ruivo abaixou os olhos. E pó de confusão quando ela ouviu a pergunta da velha. O que ela acha que tem uma habilidade adequada para isso? O enredo nos diz que a primeira pessoa você precisa se encontrar em terras pacíficas. É um suquerém. A menina respondeu pensativamente que sim. Uma tela apareceu com informações sobre o cenário principal número 6. Uma pequena classificação de Salvador. Dificuldade básica como condições de passe. Tomar o lado de pequenos aborígenes do planeta. Terras pacíficas. E derrotar os grandes desastres que os atacam. Limite de tempo 40 dias. Recompensa 300.000 moedas e 3 pontos de interrogação. Fracasso, destruição de terras pacíficas. Uma notificação apareceu que um dos 2 grandes desastres tinha sido encontrado o rei dos desastres. 6 pontos de interrogação. Um desastre sonhando com rebelião. Yamamoto Haji, a miríade de anos serpentina, de 100 pernas. Uma mensagem foi exibida que falava de um cenário oculto. Caçando uma categoria de cobra dificuldade oculta. S menos condições de passagem. Matar o alvo na área do 6º cenário principal. Limite de tempo até o final do 6º cenário principal. Recompensar 80.000 moedas. Confiança da rainha da primavera mais escura. Falha proibida de entrar no submundo. Doc continuou a correr para frente. Suor rolando pelo rosto. Os heróis encolhidos segurando-o com força. E atrás deles um grito podia ser ouvido para pegá-los e não deixá-los escapar. Uma notificação apareceu que você precisa atacar o representante aborígene. Dentro de 30 segundos, o cara virou a cabeça para o lado. E um cronômetro apareceu acima de sua cabeça. Ele olhou para frente e a voz de uma garota foi ouvida. Que gritaram que estavam quase lá. O cronômetro apareceu e o tempo expirou. Um sinal soou entre as árvores. E uma notificação apareceu. Que ele não tinha atacado os nativos em um determinado período de tempo. Uma janela apareceu com uma mensagem de que falar sobre o fluxo de estrelas. Considerou relutante em cumprir seus deveres. Como um desastre, Doc correu até a árvore. Lendo as informações exibidas nas telas, como ele... Uma notificação apareceu que um 3º cenário... Multa foi imposta a ele. O cara rapidamente começou a escalar os galhos. Uma mensagem apareceu de que a miniaturização havia começado. Os heróis olharam para frente em confusão. Doc cerrou os dentes.
suor escorrendo pelo rosto, e ele pensou. Ele se ajoelhou, abaixou as duas mulheres no chão. Agarrou o punho da espada com a outra mão. E gritou para eles saírem dele rapidamente. Os heróis começaram a pular. Relâmpagos brilharam ao redor deles. E o Doc começou a diminuir de tamanho. As árvores foram iluminadas por raios brilhantes. Os companheiros olharam atentamente para o que estava acontecendo. Os heróis começaram a se aproximar do cara reduzido, que estava ajoelhado com a cabeça baixa. Shin levantou a mão e perguntou ao tio como ele estava. E o cara limpou a boca com a mão. E respondeu que era normal. Ele sentiu como se tivesse virado do avesso. E pensou consigo mesmo. Felizmente, suas roupas encolheram com ele. Doc olhou para a garota ruiva e disse o nome dela. Asuka Ren. Os heróis viraram a cabeça em sua direção. E ela perguntou, surpresa, se ela se apresentou. E o cara explicou que Michio tinha contado sobre ela. Mas não o ponto. Ele gostaria de confiar seu grupo a ela. E pediu a ela para levá-los ao castelo de Verônica. Asuka abriu a boca e perguntou como ele sabia o nome deste local. Doc virou a cabeça e respondeu seriamente que não havia tempo para explicar. Deixa fazer isso e ele os atrasaria. A menina assentiu e disse que era bom. Galinha, que se aproximou dela, levantou as sobrancelhas e declarou seriamente que eles não poderiam deixá-lo aqui sozinho. O pé do inimigo de repente ficou em um galho de árvore. E Doc continuou a dizer que ele teria que. Essa é a única maneira de todos sobreviverem. Ele poderia fazer isso sozinho. O homem mascarado olhou para o cara, segurando uma adaga nas mãos. Com as palavras, ele encolheu como um besouro. Apenas a coisa certa para pisar. Doc cerrou os punhos e pensou sim. Com tanta diferença de tamanho, mesmo essa ralé parece monstros reais. Gil, quando ele ouviu o cara parado ao lado dele chamá-lo, o menino olhou para o céu contra o pano de fundo da lua cheia. Alguém estava voando em direção a eles. Os insetos estavam se aproximando rapidamente deles. Os heróis, surpresos, olhou para a libélula que pousou nas proximidades. Eles se sentaram nos insetos e Doc apontou para o lado e disse: vejo você em breve. O cara cuidou deles e ouviu a voz de uma garota, que gritou: espere. Tio Shin se virou e olhou para o cara, que foi deixado sozinho no chão. A adaga começou a se aproximar rapidamente. As costas do jovem, ele tricotou as sobrancelhas e olhou para o lado. Ele conseguiu pular, e a adaga cravada no chão. E o inimigo gritou para ele morrer. Doc cruzou os braços na frente dele. E pensei que ele iria machucá-lo um pouco. E isso seria tudo. O cara afundou no chão. E seu oponente gritou que ele terminaria este sozinho. O guerreiro moveu a mão para o lado e ordenou que os outros perseguissem os outros. Doc apertou os dedos na frente dele. Olhou para seu oponente e pensou:
Ele não vai permitir que essas folhas giram no ar. E começou a se agarrar aos guerreiros. E uma notificação apareceu que o primeiro nível, o estigma de Shikigami, foi usado. O homem de máscara vermelha tentou se mover e gritou que isso foi besteira de novo. O jovem olhou para o lado e exalou. Contas de suor escorrendo pelo rosto. Uma notificação apareceu que o Onmyoji, a constelação do paradoxo Ui, estava abençoando. Doc estava de joelhos e olhando para o lado com surpresa. As estrelas brilhando ao seu redor. O cara se levantou e olhou para cima. De onde veio a voz? Que sua preocupação com seus camaradas realmente merecia todos os elogios. E ele pensou que tinha falado pessoalmente. O jovem se endireitou, segurando as mãos na frente dele. E disse que não deveria, mas ele ficaria feliz se continuasse a ajudar. E então, ele ouviu a resposta, que ele também tinha um pedido para ele. O cara percebeu que algo estava errado com ele. Novamente, premonição. Doc olhou para cima e ouviu as palavras que, pelo bem de todas as encarnações japonesas. Os heróis voaram em libélulas. Longe do que estava acontecendo. O cara parecia confuso. Na imagem da constelação que apareceu, que dizia que ele deve matar a serpente. Doc abriu a boca e pensou. Espere, não é uma boa oferta. Ele ia fazer isso de qualquer maneira. E ele disse em voz alta que não havia benefício para ele. A menos que alguém que ele nem conhecia iria ajudá-lo a restaurar seu mana. O cara ficou com um sorriso no rosto. E o feixe de luz caindo sobre ele. Uma notificação apareceu que a constelação de Onmyoji, paradoxos, lançaram um feitiço estranho que aceleraria a restauração de sua mãe. O inimigo estava ajoelhado, imóvel, não muito longe do jovem que estava pensando. Eu me pergunto por que ele concordou tão facilmente. Este serviço não é fácil para ele. Uma influência tão significativa na encarnação de outra pessoa. É geralmente caro, Doc perguntou. E ainda não consigo entender como o Japão poderia ter caído tão baixo. Com um rei como Izumi, o inimigo ficou imóvel e tremeu. E a constelação explicou que Izumi Haruki, uma encarnação verdadeiramente incrível. O cara perguntou por que eles permitiram a cobra para tomar o lugar do rei dos desastres e arranjar tudo isso. Afinal, o patrocinador de Izumi era um estripador de cobras. E ele pensou consigo mesmo que originalmente queria usar o plano para caçar a cobra. Com a ajuda de Izumi Lee, o cara olhou para frente a sério. E imagine a velha e o objeto que eles pegaram do museu. E começou a pensar que ele estava faltando. A avó Lee Baksol tinha desperdiçado toda a sua força e a ação do rei Pyongyang estava quase acabando. Pura desesperança. Doc abriu os olhos de surpresa quando ele ouviu as palavras da constelação. Que ele entendeu do que estava falando. Izumi tinha um patrocinador diferente. O cara perguntou como foi um raio brilhou no céu. E a constelação desapareceu.
depois de dizer que era seu patrocinador. O cara olhou para cima e pensou: parece que as forças da probabilidade proibir a divulgação dessas informações. Uma notificação apareceu que